Maravilha. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, leremos do verso 1 ao verso 18. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Pensa em Deus. Vamos orar. Senhor, nos quedamos aos teus pés, te agradecemos pelo privilégio tão grande de estarmos na tua casa, de nos reunirmos como irmãos, como a família bendita do Senhor. E agora nós queremos provar desse alimento maravilhoso que é a tua palavra. Como está escrito, é o maná escondido. O Senhor escondeu dos sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos. Então queremos abrir nosso coração nessa noite, queremos abrir nossa alma, para que possamos ouvir a tua voz e acreditar em tudo que o Senhor nos diz, e que o poder da tua palavra limpe de nós tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que nos torna diferentes do projeto que o Senhor tem para nós. E saiamos daqui, meu Deus, com a nossa face brilhando por ter visto a tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os altos e baixos da caminhada cristã. É sobre esse tema que eu quero conversar com a igreja nessa noite. O autor dessa epístola, como nós podemos ver no capítulo 1, versículo 1, é o apóstolo Paulo. Essa epístola foi escrita por volta do ano 56 depois de Cristo, quando Paulo estava na província romana da Macedônia, na sua terceira viagem missionária. Ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, no entanto, algum tempo depois,
alguns falsos mestres passaram a questionar a sua autoridade apostólica. E ele então escreve a segunda carta para defender a autoridade do seu ministério e também para rebater e desmascarar esses falsos profetas. Além disso, ele encoraja a igreja a enfrentar com perseverança as dificuldades da caminhada na fé. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Nós percebemos nesse texto que algumas coisas desagradáveis podem até suceder na nossa caminhada, mas nós nunca seremos provados além da nossa capacidade. Aqui nesse texto diz aquilo que é normal o crente passar, o cristão passar, e aquilo que já não é normal. A primeira coisa que nós vemos aqui no verso 8 é que nós podemos ser atribulados, mas não angustiados. O termo original na língua grega para atribulado é tilibo, que significa prensar como se prensa uvas, pressionar com firmeza. E isso pode acontecer com cada um de nós. Deus permite que muitas vezes nós sejamos exprimidos, prensados, moídos, porque Ele quer extrair de nós o melhor. A uva tem que ser bem pisada, para que se extraia dela o melhor caldo. Esse processo de amassar a uva se chama atribular. E Deus, muitas vezes, permite que nós passemos por essas tribulações para poder extrair de nós aquilo que Ele não consegue extrair quando nós estamos numa vida mansa. Quando que a gente ora mais? Quando a despensa está cheia ou quando a despensa está vazia? Quando a gente está com saúde ou quando a gente está enfermo? Quando a família está bem ou quando a família está em crise? Quando a gente está trabalhando ou quando a gente está desempregado? Então, qualquer um de nós que olhar para si vai ter que reconhecer que os momentos em que nós somos mais crentes, que nós oramos mais, que nós buscamos mais a Deus, que nós somos mais comprometidos com Ele, com a sua obra, são os momentos em que nós estamos passando tribulação. Deus não gosta de nós, Ele quer que a gente sofra, Ele tem prazer de nos ver sofrendo, não. Ele nos dá a oportunidade de crescer, Ele quer extrair o melhor de nós. E isso só é possível se Ele nos espremer. Quem nunca viu o processo de tribulação da uva, com certeza já viu um processo de moer cana. Passa a cana na moenda, depois dobra, passa de novo, depois dobra em 4, passa de novo, dobra em 8 e passa de novo. E sempre sai mais um caldinho, né? Tem hora que você pensa, meu Deus, o que mais que Deus vai tirar de mim? Mas às vezes ainda tem um caldinho que Deus quer tirar, e às vezes aquele último caldo é o melhor que Deus quer tirar. Tiago diz que nós devemos ter alegria nas tribulações, nas provações, porque a provação confirma a nossa fé. A provação produz perseverança, e a perseverança produz experiência. Pedro diz, não estranheis o fogo que arde entre vós, destinado a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. É normal. Passar tribulação é normal. Jesus falou isso para nós. No mundo tereis tribulações, aflições, lutas. E nas horas de tribulação, Deus quer e pode extrair o melhor de nós. Aí no capítulo 4, verso 17, olha o que está escrito. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. A tribulação, ela produz algo em nós. E ainda que a gente sofra tribulação durante toda a nossa vida, isso não se compara com o peso da glória que há de vir. Ou seja, com toda uma eternidade de descanso e de delícias na presença de Deus. Aí mesmo em 2 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 22 a 28, Paulo narra um pouco das tribulações que ele enfrentou no seu ministério. Paulo diz assim, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes.
5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo enfrentou muitas tribulações. Dizem que Paulo chegava numa cidade, ele visitava 2 lugares. Primeiro ele visitava a sinagoga, que é onde ele ia pregar de dia, e depois visitava a cadeia, que era onde ele ia dormir à noite. Era isso, chegar na cidade, pregar, ser preso, apanhar no outro dia, passar sal grosso, levantar e ir pregar em outra cidade. E ele nunca deixou de fazer aquilo para o que foi chamado por conta das suas tribulações. Ele não deixou as tribulações enfraquecê-lo. Mas o texto diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Já a angústia não pode fazer parte da vida de um crente. O que é angústia? O termo original para angustiado é estenocorel, que significa ser dolorosamente restringido em espírito. Segundo os nossos dicionários, angústia é um estado de ansiedade, de inquietude e de tormento. Quais são os sintomas da angústia? Sensação de opressão, aperto no peito, sufocamento. E isso leva a pessoa à depressão, à fraqueza e à insatisfação. Por isso o crente não fica angustiado. A angústia é um transtorno. A pessoa que tem angústia tem que se tratar, tem que fazer terapia. A pessoa não tem paz. Então o crente ele pode ser atribulado, mas ele tem alegria até nas tribulações. Ele não deixa a tribulação virar angústia no seu coração, na sua alma. Ele coloca os seus sentimentos diante de Deus e por isso ele vence. Em 2 Coríntios 4, 7 diz: nós temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos de barro, irmãos. Cuida bem desse vaso aí, tá? Não abusa, não. Mas nós temos um tesouro nesse vaso de barro. E o tesouro é o Espírito Santo. É por isso que o crente não fica angustiado. Porque o vaso de barro sofre, é atribulado, adoece, enfraquece, envelhece, enruga, engorda. Mas dentro desse vaso de barro tem um tesouro que é a presença de Deus. Aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador, recebe também o privilégio de ser a habitação dele em espírito. E é por isso que ele não fica angustiado. A presença desse tesouro dentro do vaso de barro faz com que ele nunca passe por essa situação de angústia desesperada. Lá em Romanos 8, 26 está escrito que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Então, quando a tribulação começa a ficar pesada, nós temos a assistência do Espírito. A palavra assistir que aparece aí no texto, significa aquele que pega do outro lado para ajudar. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É por isso que nós que cremos em Deus podemos ficar atribulados sim, mas nunca ficaremos angustiados. A segunda coisa que nós encontramos aqui é que nós podemos ficar perplexos sim, mas desanimados não. O termo original para perplexo é aporel, que significa achar-se perdido, não saber o que decidir ou que caminho tomar. Irmãos, isso pode acontecer com o melhor dos crentes. Perplexo é você ficar assim, ó, de boca aberta, de queixo caído. E quantas vezes nós nos vemos em situações assim?
a gente fica de boca aberta diante de certas coisas que a gente encontra e que a gente descobre. Às vezes, com as palavras que a gente ouve vindo de pessoas queridas, a gente fica perplexo com algumas coisas que a gente descobre sobre nossos filhos, atitudes de um colega de trabalho, atitudes, às vezes, dos irmãos na igreja, que deixa a gente assim, sem saber o que fazer. Agora, quando a gente olha para um contexto maior, a situação é pior ainda. Irmãos, quando a gente olha para a violência que está nos cercando nesse mundo, a gente fica perplexo. Eu estive dando uma olhada nos números de 2014. No Brasil, são mortas 154 pessoas por dia assassinadas. Lá na guerra de Israel com a Palestina, morrem 66 pessoas por dia. 11% das pessoas que são assassinadas no mundo são assassinadas no Brasil. E todo dia você abre o jornal, você liga a televisão, a gente fica perplexo. Quando a gente vê a imoralidade que nos cerca, irmãos. Você não tem mais direito de ir numa banca de jornal, tem que contar de 1 a 10 para clicar num site da internet. As roupas, o palavreado, as músicas. A gente fica perplexo. Já viu quando para um carro de som tocando funk perto da sua casa? Você tem o desprazer de ouvir aquelas músicas? A palavra mais bonita que as mulheres se chamam é cachorra. A gente fica de boca aberta. Para onde caminha a humanidade? Quando a gente começa a ver a falta de amor. Ouvimos há pouco tempo de um pai que não estava satisfeito com o emprego, porque caiu o padrão. Ele matou a esposa e pulou do prédio com 2 filhos pequenos. Simplesmente porque não estava feliz no novo emprego. As pessoas não têm um pingo de amor no coração. Quando a gente olha para a fome, o Brasil é o 8º país do mundo em desigualdade social. 47% da riqueza está na mão de 10% das pessoas. Se o Brasil todo fosse um bolo, uma pessoa comeria metade do bolo. E se a população toda fosse 10 pessoas, um comeria metade e os outros 9 dividiriam a outra metade. A gente fica perplexo com a ganância dos banqueiros, dos grandes empresários. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, de 14 a 31, ele externou um pouco da sua perplexidade. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta que o apóstolo fez diante de todo esse contexto de queda da criação, dos horrores da vida do ser humano, é a pergunta que nós fazemos também. Que diremos à vista dessas coisas? O que a gente pode fazer? Chega uma hora que a gente não tem mais argumento. A gente não tem mais o que falar para o marido, para a esposa, para os filhos, para os colegas de trabalho. A perplexidade é tão grande diante das barbaridades que a gente enfrenta no dia a dia, que por fim a gente nem sabe mais o que dizer. E a nossa salvação é o que Paulo declara no final do versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a nossa esperança. É por isso que nós podemos ficar perplexos, sim, mas desanimados não. Por que nós não ficamos desanimados? Porque Deus é por nós. O termo original para desanimado é exaporeumai, que significa renunciar a toda esperança, estar em desespero. Isso não acontece com o crente. Por mais que a família entre em crise, os filhos se desviem, e a gente fica abobado, igual barata tonta, sem saber o que fazer, mas nós não entramos em desespero, porque Deus está do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que a maldade bata a nossa porta, a gente se apega no fato de que Deus está do nosso lado. É exatamente isso que Paulo diz. Vamos voltar lá para 2 Coríntios, capítulo 4. No verso 1, Paulo já começa dizendo, por isso não desfalecemos. E a partir daí ele começa a explicar por que ele não desfalece. O termo desfalecer é ekakel, é sinônimo de desanimar. E depois lá no verso 16 ele fala de novo, por isso não desanimamos. Eu posso ficar perplexo com isso tudo que eu estou vendo, que eu estou passando, que eu estou sentindo. Mas eu não vou desanimar. Paulo nos transmite a esperança de que se Deus está do nosso lado, não há motivo para desanimar. Não podemos deixar que a perplexidade com tudo que vemos à nossa volta nos tire o ânimo de adorar e de servir ao Senhor. Pode ser que nessa noite você esteja perplexo com a informação que você recebeu, com o problema que você vai ter que enfrentar, mas eu quero dizer para você, não desanime. Não desanime, porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Perplexos, sim. Desanimados, não. Em terceiro lugar, já no verso 9, ele diz que nós podemos ser perseguidos, sim. Mas ficar desamparados, não. O termo original para perseguido é dioco, que significa ser incomodado, molestado ou maltratado por causa de algo. Isso acontece com o crente o tempo todo. E isso não é novidade para ninguém. A Bíblia diz que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Está lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 19. Nós vivemos num mundo onde a Bíblia diz que não há um justo sequer. Podemos ler isso lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10. A Bíblia diz que a nossa missão como igreja é transportar as pessoas do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, para o reino de Jesus. Isso está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ora, se o mundo jaz no maligno, e nós temos que tirar as pessoas desse sistema e levar para outro, inevitavelmente vai ter combate, vai ter embate, vai ter luta. Jesus disse lá em Mateus 10,16 que nos enviava como ovelhas ao covil de lobos. Irmão, se nós como crentes estamos encontrando muita facilidade pela frente, é caso até da gente ligar as antenas. Porque se nós estamos sem oposição, provavelmente estamos indo no mesmo ritmo, no mesmo rumo que o mundo.
Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, está escrito que todos que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Se a igreja viver o que ela tem que viver, inevitavelmente ela vai incomodar o sistema que domina esse mundo e nós seremos perseguidos. Seremos perseguidos pelas pessoas que estão entregues ao sistema. Paulo aqui mesmo no capítulo 4, versículo 4, ele diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra as pessoas. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. As pessoas que nos perseguem, elas estão cegas. Porque o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento das pessoas. Nós temos que orar por essas pessoas. Nós temos que amar essas pessoas. Nós temos que mostrar diferença para essas pessoas. É o que o nosso mestre nos ensinou. Amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. Nossa briga não é contra as pessoas. Nós combatemos o pecado, mas nós amamos o pecador. Ele pode não ter a religião que é a nossa. Ele pode não praticar a justiça como deveria. Ele pode ser corrupto, ele pode ser imoral. Mas a Bíblia diz que nós temos que amá-lo porque cada ser humano é um adorador em potencial. E Deus chamou a igreja exatamente para ir procurar esses adoradores e trazê-los para a comunidade de adoração, para que Deus tenha a adoração que Ele merece. Nossa luta não é contra as pessoas. As pessoas estão cegas. Não odeie seus filhos porque estão te dando trabalho. Não odeie seu marido porque ele está pisando fora da faixa. Não odeie seu vizinho que varre lixo para a tua calçada. Não odeie seu colega que faz fofoca de você e te calunia. Ora por ele, ame-o, mostra a diferença. Você vai conseguir grande resultado. E se não conseguir, é ele Deus, põe ele na mão de Deus. Lá em Efésios 4, Deus disse: não vos vingueis a vós mesmos, dai lugar à ira. Então, ser perseguido é normal. Não chora porque você está sendo perseguido. Pelo contrário, se estamos sofrendo perseguição, é sinal de que estamos fazendo a coisa certa. Mas cuidado. Lá na carta de Pedro ele disse: sofra cada um como cristão, mas não como malfeitor. Porque às vezes o crente está andando errado, está sofrendo as consequências e ainda está reclamando que está sendo perseguido. Aí ele não está sofrendo como cristão, está sofrendo como malfeitor. Agora, se estamos obedecendo a palavra de Deus e por causa disso estamos incomodando, nós devemos glorificar a Deus, porque antes de nós perseguiram o nosso mestre. E ele disse: se perseguiram a mim, não vão perseguir também os meus servos? O servo não é maior que o seu senhor. Perseguidos sim, mas desamparados nunca. A palavra desamparado, no grego, a língua original, é egkatalepo, que significa totalmente abandonado, deixado para trás. Isso nunca, irmãos. Deus nunca vai nos desamparar. Ele prometeu. Lá em Mateus 28, 20, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele tem cumprido a sua promessa. No profeta Isaías, capítulo 43, de 1 a 3, abra comigo. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador.
No Salmo 27, 10, o salmista diz: se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Deus nunca vai nos desamparar. Ele nunca permitirá que enfrentemos algo que seja além das nossas forças, conforme está escrito em 1 Coríntios 10, 13. Mas junto com a tribulação, junto com a provação, Ele nos dará também o livramento para que possamos suportar. E não só Deus estará conosco, sendo Ele mesmo o nosso amparo, como Ele ainda levantará pessoas para estar ao nosso lado e nos ampararem também. Nós vemos a experiência de Elias lá em 1 Reis, capítulo 19. No versículo 14, Elias diz assim: eu estou só e procuram tirar minha vida. Estava lá Elias, o profeta, enclausurado numa caverna, cheio de depressão, dizendo que estava abandonado e desamparado. No entanto, no verso 18, Deus diz: eu conservei em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho. Nós nunca ficamos desamparados. Lá em João capítulo 6, versículo 37, Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Deus vai mandar ajudadores para você. É por isso que quando chega no versículo 67 desse mesmo capítulo, o povo começa a dispersar, ele vira para os seus discípulos e diz: vocês também não querem se retirar? Vocês que já leram o Evangelho, vocês percebem que tem uma fase na vida de Jesus que o Ibope está em alta. Viu? Onde Jesus vai, a multidão vai atrás. Não dava nem para entrar onde ele estava. Mas depois que os romanos começaram a persegui-lo, aí o povo começou a sair de fininho. E lá em João capítulo 6, é narrado que todos os seus seguidores o abandonaram. Qualquer um de nós nessa situação abraçaria os seus discípulos e faria: olha gente, eu estou precisando de vocês mais do que nunca. O pessoal está indo todo embora, vocês não fazem isso comigo não. Jesus faz um negócio inimaginável, ele vira para a turma: aqui, vocês não querem aproveitar e ir também? Aí Pedro se adianta e diz uma daquelas frases mais bonitas da Bíblia, né? Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Deus nunca desampara os seus. Além dele estar presente cada dia, ele ainda levanta pessoas para nos acolher e nos ajudar. E por último, irmãos, nós podemos ficar abatidos, mas ser destruídos, nunca. O termo original para abatido é catabalo, que significa lançar para baixo, prostrar-se em terra. Isso acontece com a gente e muito. Quando uma sucessão de coisas desagradáveis acontece, a gente se prostra, a gente fica para baixo. É por isso que a Bíblia diz que a gente deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Porque na comunidade cristã, pessoas riem e pessoas choram. Eu sou capaz de garantir que nessa noite aqui tem gente rindo e tem gente chorando. Às vezes no mesmo dia, a gente vai num velório de manhã e num casamento à noite. Quando as coisas desagradáveis acontecem, é inevitável, a gente chora. Às vezes nós tomamos um soco na boca do estômago e a gente vai na lona. Até os mais fortes se dobram diante de uma perda, diante de uma tragédia, diante de uma enfermidade, diante de uma decepção. Olha o que está escrito lá em Abacuque, no capítulo 1, do verso 2 a 4. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. E ainda no capítulo 3, versículo 2, tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Circunstâncias adversas. Qualquer um está sujeito a enfrentar
uma demissão no emprego, ver a empresa falir, pegar um resultado de exame médico positivo, é o rio que sobe e invade a casa, o vento que leva o telhado, o carro que enguiça, o ladrão que entra na casa e rouba. Abacuque viveu a tragédia de ver seu povo destruído e escravizado. O verso 3 inicia com um lamá, no hebraico. Por quê? E nós vamos encontrar esse lamá lá na cruz, quando Cristo diz, Eloi, Eloi, lamá sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? As circunstâncias adversas, irmão, nos abatem. E a melhor coisa que a gente faz é lidar com elas, é reconhecer que está abatido, é procurar ajuda. Ninguém precisa ser super-herói, durão, invencível. Nós somos pó e cinza, nós somos um vaso de barro. E quando as circunstâncias adversas acontecem, nós nos prostramos, ficamos abatidos. Quer ver uma outra coisa que nos abate? Decepção com as pessoas. E a decepção é um negócio engraçado, porque a gente só se decepciona com quem a gente gosta. Ninguém se decepciona com o inimigo, né? O Salmo 55 é o Salmo da decepção. Olha o Salmo 55 aí, do 4 ao 8. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe, ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Agora do 12 ao 16. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, e íamos em multidão à casa de Deus. Decepção só vem com um amigo íntimo, porque eu duvido que você vai ser avalista de um estranho. Você não vai emprestar uma folha de cheque para um inimigo. Então só quem põe a gente nessas roubadas é o amigo. É a pessoa que a gente gosta, que decepciona a gente, bota nosso nome no SPC. E quando isso acontece, a gente se prostra, a gente se quebra, a gente fica chateado. É uma traição, uma crítica. Quando você é excluído, desprezado. O salmista diz, a vontade que eu tenho é de sumir. Ah, se eu pudesse voar. Olha, eu ia para longe, hein? Então ficar abatido é normal, porque nós somos carne, mas não seremos destruídos. O termo para destruído aqui no texto é apolume, que significa tornar inútil, colocar um fim, arruinar. Isso não. Você pode estar abatido hoje, prostrado, caído, mas pode ter certeza, você vai se levantar e vai vencer. Você não vai ficar assim para sempre. Você não vai ser tornado inútil, você não vai ter um fim, você não vai ser arruinado. De jeito nenhum. Mas dia menos dia nós nos levantaremos e teremos a vitória. Se nós estivermos na presença de Deus, nada e ninguém poderá nos fazer mal. Se você ler o Salmo 91, quem habita no esconderijo do Altíssimo não tem medo de nada. Não temerá a praga, a seta que voa de dia, a mortandade. Tudo que assola aí no mundo não precisa temer. Só vai nos acontecer aquilo que Deus permitir. E quando Deus permite, Ele tem um propósito maior, que a gente pode não entender agora, mas a gente vai entender depois. A Bíblia diz que o maligno não pode nos tocar. Está lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. A Bíblia diz que não precisamos temer o homem, porque o máximo que um ser humano pode fazer com a gente é tirar a nossa vida. Não temais o homem, que mata o corpo, mas depois não pode fazer mais nada. Temos que temer a Deus, porque esse, além de matar o corpo, pode julgar a alma no inferno. E para quem está na presença de Deus, ser morto não é destruição, muito pelo contrário, é promoção. Quando esse vaso de barro se desfizer, nós teremos um corpo glorificado na presença de Deus. Por isso não precisamos temer. Paulo diz isso aí no verso 16 do capítulo 4. Por isso não desanimamos.
Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Corrupção aí é corroer, desgastar. O nosso homem exterior, ele se corrompe, ele se corrói, ele envelhece, ele esfarela. Mas o nosso homem interior se renova de dia em dia. Eu posso desgastar o meu corpo em prol do reino de Deus, mas eu não serei destruído, ao contrário, eu vou ser glorificado quando eu entrar na presença de Deus. Porque está escrito lá em Romanos capítulo 8, verso 37, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Abatidos sim, destruídos jamais. Concluindo, irmãos, nós às vezes ficamos iludidos, achando que a vida cristã é um mar de rosa, um céu de brigadeiro. A vida cristã, ela é cheia de percalços, é cheia de altos e baixos. O segredo é não se empolgar muito quando está tudo bem, nem se desesperar quando está tudo ruim. Preste atenção que eu vou falar para você agora, não importa a situação que você está vivendo nesse momento. Isso também vai passar. Então, não se apegue muito às coisas desse mundo. Se apegue em Deus. Porque Ele é o único que pode dar razão eterna à nossa existência. Não devemos estranhar quando nos sentirmos atribulados, perplexos, perseguidos ou abatidos. Isso é normal. Agora, o que não é normal é vivermos angustiados, desanimados, nos sentindo desamparados e nos deixar destruir pelos problemas que a gente enfrenta nessa vida. Mas seja qual for a sua situação nessa noite, Deus tem solução para você. Vamos ficar de pé, queridos? Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz,
graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz.